Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão dando continuidade ao nosso propósito de leitura da Bíblia. Hoje no capítulo 29, 30 e 31 do livro de Deuteronômio. Aqui no capítulo 29, então, queria ler com vocês, diz assim: são esses os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Versículo 2 diz assim: vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, a aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento para que hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Deus reúne o povo então agora para fazer uma aliança com Ele, ou uma nova aliança, ou outra aliança, né, como diz aqui o início, para dizer então que Ele seria o seu povo. E algo interessante é que nesse contexto da aliança, o Senhor novamente lembra, vai ter toda hora você vai achar essa expressão: seus olhos viram. Seus olhos viram como eu tirei vocês do Egito, os sinais, os prodígios, as coisas que eu realizei no meio de vocês. E Ele então vai citar, né, sobre o calçado que não envelhecia e crescia no pé, vai falar das vitórias sobre inimigos que se levantaram contra eles. Ou seja, é Deus fazendo uma aliança com o povo e lembrando o que Ele fez, quem Ele era e as coisas poderosas que realizou. E logo depois de lembrar dessas coisas maravilhosas que Ele fez, Ele então vai dizer, se é que eu posso dizer assim, advertências para com o povo, dizendo: olha, cuide para que o coração de vocês não se afaste. Olha o que diz no versículo 19. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar: estarei em segurança, muito embora persista em seguir o próprio caminho, terá desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Então agora ele vai dizer então sobre, de certa forma, a consequência de o povo se desviar, se afastar, ou romper a aliança que tem com o seu Senhor. Em versículo 24 vai dizer assim: todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isso a esta terra? Por que tanta ira, tanto furor? Versículo 25 vai dar a resposta será: foi porque esse povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Ou seja, todo esse contexto da aliança é Deus trazendo à memória quem Ele é, o que Ele fez para esse povo, e que esse povo devia olhar para Ele com esse coração grato, esse coração esperançoso, confiando nele, o servindo pelas coisas que Ele havia feito e estava fazendo, e também pelas que Ele ainda faria. Mas também deixa muito claro que a consequência de o povo o deixava abandonar, e vai dizer aqui então que as nações vizinhas olhariam esse povo em tamanha desgraça e perguntariam: meu, o que aconteceu? E aí a resposta seria: esse povo me deixou, esse povo me abandonou, e porque esse povo me abandonou, estão sofrendo as consequências. E aí no capítulo 30 vai falar algo interessante. Ele vai dizer assim: mesmo que esse povo tenha me deixado, tenha me abandonado, tenha adorado outros deuses, se eles se voltarem para mim, eu vou restituir eles, eu vou tornar eles bênçãos, eu vou fazer, independente de onde eles estiverem dispersos dentre as nações, eu vou reunir eles de novo. Olha que coração gracioso de Deus, né? Mesmo o povo deixando, o traindo, se prostituindo, adorando outros deuses, quando esse povo cai em si e decide então buscar Ele como um pai que abraça e traz para perto, reuniria seu povo. E a gente vai ver isso de maneira muito clara no livro de Juízes, aonde de certa forma acontecia isso. O povo se afastava, mas de repente se arrependia, voltava para Deus, e Deus se voltava para o povo, né? Isso precisa nos fazer entender certas coisas, que Deus não quer que a gente se afaste, Deus não quer que a gente se desvie dos seus caminhos, Deus não quer que a gente trilhe esse caminho para longe dele, né, ou adore outros deuses. Deus não espera isso de nós, mas de alguma maneira o coração de Deus é tão gracioso que mesmo que quando essas coisas acontecem, quando as pessoas se voltam para Deus, Ele as recebe, Ele as abençoa e Ele as traz para perto. Versículo 11, então, aqui do capítulo 30, ele começa a falar então sobre os dois caminhos. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Ou seja, a obediência é como se Deus estivesse falando: o que eu estou pedindo para vocês não está longe do alcance de vocês. E versículo 15 vai falar bem assim, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade,
ou morte e destruição. Ou seja, se eles escolhessem esse caminho de honrar essa aliança com Deus e trilhar o caminho da obediência, eles seriam abençoados, seriam próximos e bem-sucedidos. Porém, se eles quebrassem essa aliança e se afastassem do Senhor e se voltassem a outros deuses, eles sofreriam as consequências por isso. E sempre nas Escrituras não existe o muro, né? Sempre existem dois caminhos, não existe ficar em cima do muro. Eu e você vamos precisar fazer uma escolha, eu e você vamos precisar escolher um rumo. A Bíblia chega a dizer sobre a porta larga e a estreita, ou é justo ou é ímpio, e isso precisa nos fazer pensar. Que caminho eu vou trilhar, né? Que caminho eu vou percorrer, por onde eu vou andar, se é um caminho de vida ou se é um caminho de morte. Né? Então, no capítulo 31, Moisés então começa a dizer agora que ele não vai mais caminhar com o povo. Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. E aí o que acontece? Moisés então, sabendo que não ia atravessar o Jordão, que o Senhor havia falado para ele que ele não mais estaria com o povo, Deus também fala para ele animar, de alguma maneira trazer Josué e encorajá-lo, então, porque ele seria a pessoa que faria essa nação, então, alcançar a terra e também ter esse papel de distribuir a terra entre eles. E esse capítulo 31, essa primeira parte, basicamente é Moisés apresentando Josué ao povo, Moisés animando e confortando o povo, dizendo que Deus era com eles, e Moisés deixando claro para o povo que Deus era com Josué, estaria com ele, o confortaria, o encorajaria, né? E é uma passagem de bastão, se é que eu posso dizer assim. Moisés agora saindo de cena para agora o seu discípulo assumir as coisas e conduzir essa nação. Olha que coisa interessante. A história de um homem brilhante se acabando e uma nova história de um homem agora se iniciando nas coisas de Deus. Então aqui no final do capítulo 31, ele vai falar então agora que ao final de 7 anos, a lei deveria ser falada então ao povo, e para que eles se lembrassem, não se esquecessem, para que as gerações futuras também sempre tivesse latente aos ouvidos, ao coração deles, e eles não se esquecessem da lei de Deus. E aqui então, a partir do versículo 14, ele começa a falar então com Moisés sobre escrever uma canção, e essa canção seria testemunho contra o povo, porque Deus já começa a advertir Moisés e falar para ele, olha, essa nação vai me deixar, vai se voltar as costas para mim, e essa canção vai ser como testemunho contra eles. Olha que coisa interessante. É uma canção onde Moisés deveria ensinar o povo, e o povo, ao cantar essa música, já estaria talvez escancarado certas coisas que aconteceriam, certas coisas que Deus já viu de antemão e revelou e mostrou a Moisés essas coisas. Que Deus te abençoe, que Deus possa ter falado comigo e com você, e que a canção que talvez Deus escreva sobre nós não seja talvez uma canção onde vai mostrar que eu e você vamos nos perder, mas que Deus possa cantar canções maravilhosas a nosso respeito, de vitória, de conquista, e de um povo que vai ser fiel, de um povo que vai ser leal a Ele até o fim. Deus te abençoe e até a próxima.